Você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR, para tratar da temática de dragões, gigantes e monstros no medievo. O nosso convidado de hoje é o Matheus Campos. Ele é licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, e, atualmente, ele é mestrando em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás. Na área de Antiga e Medieval, ele já estudou o ciclo arturiano e, atualmente, trabalha com o imaginário dos dragões na Gales medieval. Eu sou a Nath Belmaia e quem vai me acompanhar nessa entrevista é o professor Aleph Testa. Seja muito bem-vindo, Matheus, e obrigado por aceitar participar desse episódio. Eu que agradeço, Nath. Estou muito feliz de estar aqui, Aleph também, porque eu adoro falar sobre isso. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Estou bem feliz. Nós que agradecemos, Matheus. Inclusive, eu dei uma lida no seu artigo, uma escrita incrível, adorei a temática, eu fiquei super interessado, devorei ali em poucos minutos tudo que você tinha colocado. E eu gostei muito porque nos leva até algumas questões que estão ali dentro da mídia e que são reproduzidas constantemente. Essa ideia de você estar trabalhando ali com monstros, dragões e esses seres fantásticos, né, que compõem esse imaginário coletivo. E você trazer esse levantamento, eu achei muito interessante. Então, hoje em dia, né, se a gente assiste um filme, uma série, e quando está relacionado ao medieval, a gente sempre vai ter essa visão, né, desses seres míticos, seres mágicos, gigantes, anões, gnomos, e essas figuras, então, no seu trabalho, você acredita, então, que ela aparece, então, realmente nesses artefatos históricos medievais? Então, esses seres gigantes, anões, dragões, fadas, eles realmente aparecem, então, nesse imaginário do período medieval? Sim. Bom, o meu recorte de pesquisa é o país de Gales medieval, né? Então, principalmente ali séculos 12, 13, 14, mas os textos eles falam de uma realidade mais antiga, ali dos séculos 5 e 6, mais ou menos, a gente pode colocar assim. E eu já trabalhei antes com uma coletânea de textos galeses medievais e o que sempre me chamou muita atenção foi a presença desses seres incríveis, né? Gigantes, geralmente eles não usam o termo ciclope, mas são ciclopes porque tem um olho só, então geralmente são homens gigantes de pele muito escura, com uma clava muito grande e com um olho só, e que são muito aterrorizantes. Anões mágicos, a gente tem, eles aparecem nos textos galeses medievais. Os dragões, né? Eu trabalho com dragões, então tem um dos textos em que os dragões eles ocupam uma parte central dentro da narrativa, na minha fonte primária de pesquisa. As bruxas, eu acho que bruxas é um tema que as pessoas gostam em geral, né? E eu percebo que a gente tem um imaginário muito cristalizado do que é uma bruxa, né? E nesses textos medievais não necessariamente que ela aparece dessa mesma forma, né? Mas um pouco ainda retomando esses arquétipos, né? Então, geralmente é uma mulher muito feia, que mora numa caverna, né? Olha aí a bruxa e o feminino sendo aproximados, né? Juntamente com o elemento quitônico, né? Então, nesses textos, que são textos que a gente poderia colocar, entre muitas aspas, dentro dessa categoria de literatura, a gente tem muitos desses elementos maravilhosos, dentro desses elementos fantásticos, que a gente consideraria como fantástico, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas não só dentro desses textos literários, a gente tem, por exemplo, em textos historiográficos, textos históricos, eu trabalho com 2 textos históricos, 2 histórias, e neles a gente encontra esses elementos. A gente encontra gigantes, a gente encontra dragões. Eu acho que a gente depois vai falar um pouquinho sobre, né, a temática do maravilhoso dentro da narrativa arturiana, e dentro dessa narrativa sobre o rei Arthur a gente encontra muitas referências, principalmente em Gales, né, nas narrativas galesas, muitas referências a esse fantástico, a esse maravilhoso, que sempre tem um objetivo, sempre tem alguma função, nunca está ali por estar ali. Então eu diria que a gente pode encontrar esses seres incríveis assim praticamente
todos os lugares dos textos medievais, desde textos literários até sagas, né? As famosas sagas irlandesas, as sagas nórdicas a gente tem, por exemplo, a saga dos Volsungos, que é uma das mais conhecidas, que inclusive eu cito na minha dissertação, já li ela, que a gente tem ali o Sigurd, que derrota o Fafnir, que é um dragão / serpente venenoso, a gente tem o Beowulf, com uma tradução recente para o português, né, do Elton, do professor Elton. Ali a gente também tem o dragão, que ele incendeia todo aquele vilarejo ali, uma cena muito incrível. Até textos históricos mesmo, né, a gente encontra esses elementos fantásticos, o que é muito louco do ponto de vista contemporâneo. Se pensar assim, como assim o texto histórico tem dragão, tem gigante, tem bruxa, tem isso, né, mas tá ali. Tá dado. E a gente pode encontrar aí em diversos lugares essas criaturas, entre aspas, monstruosas, fantásticas e maravilhosas, né? A gente encontra em todo lugar. Eles povoam muitas páginas dos manuscritos e das imagens medievais. Matheus, dentro disso que você falou, acho que eu vou fazer 2 perguntas em uma. Então, você mencionou que esses textos, eles são ou textos literários ou mesmo históricos. Você podia falar um pouquinho mais como é que é essa literatura? Então, para quem elas eram escritas? Quem lia essa literatura? Então, essa seria a primeira pergunta. E depois, se você poderia falar um pouquinho do monstro. O que dentro desse imaginário, nessa literatura, é um monstro? E o que esses monstros são para os indivíduos que viveram na Idade Média? Se você pudesse descrever um pouquinho e dar alguns exemplos desses monstros, então são 2 perguntas em uma. Tudo bem, perfeito. Então, né, quem liam esses textos, né? Quando a gente fala de literatura medieval, a gente tem sempre que, né, fazer uma grande discussão, né, de entender que o conceito de literatura ele é muito posterior ao medievo, né? Literatura, como a gente entende, talvez hoje em dia nasce no século XVII, século XVIII, principalmente relacionado ao beletrismo, às belas artes, às belas letras. E quando a gente fala do medievo, isso não está dado, né? A ideia de literatura, né, se a gente puder usar esse termo para o medievo, é de uma atividade primariamente escrita, né? Então, quem lia esses textos eram os letrados, eram as pessoas alfabetizadas. Então, principalmente o pessoal do clero, e a nobreza, que era alfabetizada. Então, os comuns, né, as pessoas do campo, as pessoas que não faziam parte dessas camadas sociais, não necessariamente eram letradas. Então, essas histórias, elas acabavam circulando, né, principalmente pela oralidade, né? Lembrando que a literatura, ela é primariamente algo coletivo, né, antes de se tornar uma atividade individual e silenciosa, né? A leitura, ela era pública e ela era em voz alta. E junto disso a gente tinha performance, né? Então, expressões corporais, né? A gente tinha entonações, às vezes acompanhamento de instrumentos, né? É o que o Paul Zumthor fala no livro dele, né? Sobre a vocalidade, que é o momento de expressão dessa voz. E isso a gente não tem hoje em dia, porque hoje a gente tem o documento escrito. A gente não tem acesso à forma como esse documento era performado, a forma como esse texto era performado. Então, se a gente estiver falando da leitura, basicamente era o pessoal da nobreza, o pessoal do clero, né? E no caso do pessoal da nobreza, principalmente os antiquaristas que tinham interesse em preservar esses textos, que as pessoas tinham esse interesse. E entre o pessoal comum, entre o leigo, era principalmente por meio da voz, né? Por isso que a gente fala muito de oralidade da literatura medieval, porque ela comporta esse elemento que às vezes que participa de um arcabouço que é muito antigo e a gente não consegue exatamente definir um momento de encontrar isso. E aqui temas, arquétipos, mitemas, eventos, motivos acabam se repetindo, né? Por isso que a gente tem uma espécie também de recorrência de motivos dentro dos textos medievais. Né? Então, por exemplo, um tema muito comum, né, na narrativa arturiana é o rapto da Guinevere, por exemplo. O rapto da Guinevere, e aí ela precisa ser recuperada ou pelo próprio Arthur ou por algum cavaleiro. Né? E o rapto da donzela e a sua posterior recuperação é um tema muito antigo, é um tema muito comum, né? Desde a antiguidade. Né? Então, basicamente, a leitura era para esse pessoal que tinha acesso à alfabetização. E no caso do pessoal que não tinha,
era aí por meio da oralidade, né? Que a gente hoje em dia não consegue recuperar porque a gente só tem documento escrito, porque ali a partir dos séculos 11 e 12, a gente começa a perceber um processo de ampliação. Não é que a partir desse momento tudo começou a ser escrito e não existia escrita antes, ou que a oralidade morreu. Não. É que se intensifica o registro, o documento escrito como forma de registro mesmo, né? Principalmente ali com relação a, principalmente os documentos legais. Então, passa-se um processo de escrita, né? É só a gente lembrar do caso dos textos nórdicos, né? Os textos nórdicos que ali eles começam a ser escritos ali século XIII, né, por volta ali de 1200, né, e eles têm uma história anterior a essa. Se a gente pegar as sagas, elas não têm ali necessariamente um quê de cristianismo, digamos assim, né, elas são não contaminadas, entre aspas. E existem sagas que são, então, né, tem esse dado da oralidade que é muito importante a gente ressaltar com todo o cuidado e sempre pensar, como o Michel Zancke fala, né, que literatura medieval é um termo que ele é inadequado, mas não dá para fugir dele. Então, quando a gente fala de literatura, basicamente é um componente escrito e que tem uma parte de oralidade. E aí, nesse sentido, né, falando dos monstros, né, o que são esses monstros que aparecem nesses textos, nessas falas? E é justamente em dois textos de dois pensadores, grandes escritores medievais, que a gente começa a encontrar uma definição um pouco maior do que é um monstro, né? A gente tem o Santo Agostinho, na Cidade de Deus, e o Isidoro de Sevilha, nas Etimologias. Eu tô até com um post-it atrás de mim aqui, que eu tinha escrito separado, colado aqui na minha parede, da onde que tá em cada passagem. Então, na Cidade de Deus, na parte 2 da Cidade de Deus, o Santo Agostinho vai definir o que é o monstro no livro 21, no capítulo 8 e no parágrafo 5. Ele vai falar que ele vai falar ali do monstro, do ostento, do portento, né? São 3 seres, né? 3 espécies de seres, que todos eles são meio que signos. O que é um signo? Para o medieval, signo é o que a gente entende hoje como símbolo, né? O símbolo é essa coisa que ela não é algo em si, mas ela revela outra coisa, né? E isso é o símbolo, isso é o signo para o medieval. O monstro, ele vem o monstrum do latim, ele vem do monstrare, do demonstrare, ou seja, o monstro ele demonstra uma coisa, ele revela ou anuncia alguma coisa, qualquer que seja. Então ele fala de uma realidade que não está presente, mas que está por vir, né? E daí ele vai falar dos ostentos e dos portentos, que são muito parecidos, remetem a verbos latinos em relação a demonstrar, mostrar, revelar, anunciar, mas o monstro é isso que revela, algo que revela. Demonstrare. É isso do Santo Agostinho ali do século IV, se eu não me engano. Já o Isidoro de Sevilha, nas etimologias, que já é do século VII, no livro 11, na seção 3, e dos parágrafos 1 ao 4, ele vai também explicar o que ele entende por monstro, né? Lembrando que o livro das etimologias é literalmente isso. Ele pega ali, né, uma palavra e vai dissecar a etimologia dela, mesmo que não necessariamente essa etimologia fosse realmente a verdadeira etimologia da palavra, né? Lembrando que esses autores, eles têm um programa concatenado com o cristianismo, né? Então, pensando nisso, né? Então, o monstro vem do verbo monstrare, e aí o monstrum é aquilo que mostra. Então, para os dois autores, mesmo que um pouquinho diferentes, o monstro, conceitualmente falando, lembrando que são autores do clero, letrados, que têm acesso a informações, que têm acesso a livros, que têm acesso a conhecimentos que as pessoas comuns não têm. Para esses autores, o monstro é algo que revela ou anuncia outra coisa. O monstro não é algo em si, ele é algo além. Então, ele é um signo, ou, nas palavras contemporâneas, um símbolo. A gente pode pensar, então, com alguns autores que eu acabei lendo ao longo da minha dissertação, principalmente... eu esqueci o nome do autor agora, mas até o final eu vou lembrar. Eu esqueci. Mas ele vai falar que o monstro, ele é justamente isso, ele é um deslocamento. O monstro, porque ele não é algo em si, ele é justamente um deslocamento, algo que aponta para outro lugar, que ele não pode ser algo em si. Ele
tem que ser algo extravasa, né? Lembrei o autor é o Jeffrey Cohen. Ele tem um livro sobre os gigantes, o sexo e os monstros na Inglaterra medieval, e ele tem um outro livro só chamado Monster Theory, que ele vai falar sobre... Ele organizou esse livro, então é um livro de ensaios de vários autores diferentes, e aí esses autores eles não ficam só no medievo, eles vão falar de filmes, por exemplo, do Alien, do Jurassic Park, eles vão falar do Beowulf, de vários monstros, do Drácula, numa perspectiva, né, gradual da história, né? Mas ele é medievalista, o Cohen. Então ele vai falar justamente que o monstro é essa espécie de não lugar, de não pertencimento, né? E se a gente pegar essas teses do Jeffrey Cohen, a gente vai perceber que é justamente isso. O monstro, ele é tudo aquilo que desafia o status quo, que desafia aquilo que está dado, que é muito presente, que é muito natural, entre muitas aspas, né? Porque justamente o monstro, ele questiona os limites, questiona os conceitos, principalmente sexuais. O monstro, ele tem um quê de sexualidade dentro dele, né? Se a gente pensar, por exemplo, ali na esfinge do Édipo, ela eu lembro, eu não sei se é o Jeffrey Cohen, se é o Freud ou se é o Jung, que fala que ela representa uma massa incestuosa sexual. E o monstro, justamente por ele questiona porque o monstro ele tá de fora, né? O monstro, ele sempre é... Quando a gente pega, por exemplo, os mapas medievais, né? Eu até coloquei no meu artigo essa imagem, a gente vai ver que a gente tem um mapa de uma cidade, e essa cidade é contornada por uma muralha. E os gigantes, né? E os outros monstros, eles estão de fora das muralhas da cidade, né? O monstro, ele não pode habitar a civilidade. Ele tem que estar de fora. É por isso que o monstro, e essa é uma das teses do Cohen, o monstro é uma das principais formas de uma cultura ou de uma sociedade de criar sua identidade. Porque no monstro são projetados tudo aquilo de negativo, tudo aquilo que a gente quer recalcar, tudo aquilo que a gente quer eliminar, tudo aquilo que é proibido, tudo aquilo que é um tabu, ao mesmo tempo que é um desejo, né? Ao mesmo tempo que é um desejo. Então o monstro é justamente essa criatura que ela não se enquadra em nenhuma ordem vigente, nenhuma ordem cultural, nenhuma ordem social, e que quando ele aparece, ele tá ali para questionar, ele tá ali para ser uma pedra no sapato, digamos assim, ele tá ali para incomodar e para fazer as pessoas, principalmente, avaliarem o que é um monstro versus o que é a humanidade. E aí fica sempre aquele questionamento, né? Se o monstro é tudo isso de negativo, né? Mas o monstro é uma projeção também, né? Dessa sociedade, né? O monstro, a gente quer eliminá-lo, mas ele é muito importante para a gente também construir identidades. E nesse sentido, né? É o que eu acabei de falar, o monstro, ele sempre é eliminado. Nas narrativas medievais, por exemplo. Então, por exemplo, os Cavaleiros do Arthur, quando encontram qualquer tipo de criatura monstruosa, eles precisam eliminar, eles precisam matar essas criaturas. A gente pega, por exemplo, o Tristão, né? Ele mata um dragão. Se a gente pegar, por exemplo, o Beowulf, ele mata um monstro. Se a gente pegar o Sigurd, ele mata o Fafnir. Se a gente pegar outros diversos exemplos de heróis medievais, a gente tem, então, justamente esses monstros sendo dilacerados. Porque é por meio do corpo monstruoso que se cria, que se funda uma identidade. Por exemplo, na hagiografia do São Jorge, para quem não conhece, o São Jorge, ele está passando por uma cidade, e ali naquela cidade existe um dragão. E as pessoas vão alimentando os dragões com ovelhas, mas o dragão cansa de comer ovelha, e daí eles começam a alimentar com jovens, fazer um sorteio, até que a pessoa sorteada é a filha do rei, e aí ele não quer. O rei não quer que a filha dele seja dada como banquete para o dragão. E nesse momento, né, que a princesa está indo para a cova do dragão, o São Jorge aparece e enfrenta essa criatura e mata. Né? E as pessoas desse lugar eram pessoas que eram pagãs, né? Elas não seguiam o cristianismo. E a partir desse momento que o São Jorge chega ali e ele mata esse dragão, ele funda uma igreja, né? Justamente as pessoas passam, né, a cultuar São Jorge ali, né? Ele funda um culto cristão.
né? É muito interessante porque é quase como um paralelo com Apolo, né? Que Apolo, ele, antes de tomar conta do oráculo de Delfos, ali a gente tinha um dragão que tomava conta do oráculo de Delfos, e ele funda esse culto quando ele destrói esse dragão, né? Piton, acho que é o nome do Piton, é o nome da serpente do dragão que tá ali. Então, o monstro também, ele funciona como uma fundação. A morte do monstro funciona como uma fundação. E eu sigo uma perspectiva teórica, que é a perspectiva do imaginário, que é do Gilbert Durand, que ele é discípulo do Jung, e ele tem um livro muito interessante chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário, e ali ele divide o imaginário em 2 regimes, diurno e noturno. E ele vai falar que esses regimes respondem o mais básico medo humano, que é a morte e a finitude. E a morte, a finitude, o medo, o terror aparecem sobre figuras monstruosas. Figuras que ele chama de, por exemplo, de símbolos teriomórficos, que são os símbolos de animais terríveis, né? Por exemplo, os símbolos catamórficos, que são símbolos de queda, e os símbolos nictomórficos, que são símbolos de escuridão. Então, as imagens monstruosas e terríveis vão aparecer, por exemplo, na figura dos animais horrendos. Por exemplo, a gente tem o Apocalipse, né? O Apocalipse, assim, é um surto de imagem terrível e horrível, né? Para quem quiser ler, é muito interessante. Fica a recomendação aí, para quem tiver nada para fazer, vai ler o livro de Apocalipse, que é muito bom. E ali a gente tem os gafanhotos, que eles têm corpo de cavalo, rabo de escorpião, cabeça de homem e asas, por exemplo. Né? Olha aí a imagem monstruosa. O dragão é uma imagem monstruosa. Aleph, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia, na verdade, comentar essa questão, porque eu também vi que você colocou no seu artigo questão ali do hibridismo, né? De você ter ali a forma humana que é familiar e em oposição ali à forma animal. E de outra coisa que você colocou também já sobre aquela imagem onde os monstros estão marginalizados, eu gostei de uma comparação que você colocou no trabalho, que foi com as gárgulas, né? Ficam ali no limiar da igreja, onde ela não adentra ao território sagrado, mas que ela fica ali na beirada. Então, eu achei isso muito interessante, até com paralelos de coisas mais antigas ali do mundo grego, né, do mundo egípcio, onde você também vai ter essas criaturas antropomórficas, né, híbridas, e que elas vão representar ali esse mesmo estranhamento. Então, era só esse paralelo que eu queria colocar. Então, sobre o hibridismo, eu acabei não comentando que é uma das coisas muito importantes para a gente conceituar o que é um monstro medieval, porque em alguns tratados filosóficos, teológicos e até científicos, se a gente puder usar essa palavra, o hibridismo é uma das formas de a gente identificar a monstruosidade, mas existe também um certo limite para essa definição por meio do hibridismo. Por exemplo, o hibridismo ele só é considerado um tipo de monstruosidade quando ele tem algum aspecto teriomórfico, ou seja, algum aspecto que relembre a animalidade. E, por exemplo, esse hibridismo, esse nascimento monstruoso, né, que a gente chama de teratogênese, quando ele remete a uma bestialidade, a uma criatura monstruosa animal, geralmente ele é considerado uma punição divina, ou a explicação é por meio de bestialidade, né, que é a copulação com animais, entre humanos e animais. Essa é uma das justificativas, principalmente nos meios teológicos, né, como uma punição divina. E se, por exemplo, nos meios menos teológicos, nos meios mais laicos, né, geralmente pode ser também considerado como uma espécie de contaminação do sêmen e tudo mais. E o monstro também é definido pelo exagero, né? Então, por exemplo, se o monstro a gente consegue definir ele por meio do hibridismo, por exemplo, mas também por meio do exagero de altura ou da falta de altura, das muitas partes de um corpo. Então, uma criatura com muitos braços, muitas pernas, muitas cabeças, por exemplo. Isso também é o exagero, né? A quantidade grande ou pequena de alguma parte do corpo, ela é considerada, então também pode ser considerada, colocada aí dentro desse arcabouço do que a gente considera como o monstruoso. E aí eu estava comentando, né, também sobre a questão de revelação, né, que a gente tem essa figura híbrida que a gente falou, e que está muito relacionada com a morte, né, também, né, porque como eu estava comentando sobre o imaginário do Durand, né, ele vai falar que
né, que a morte ela é representada por meio dessas criaturas, né, por meio dessas imagens de negrume, de queda. Então, a queda, por exemplo, né, o abismo, né, em que é lançado o grande dragão, ou então o animal feroz, né? Então, o imaginário, né, na perspectiva do Jihan, ele responde a essas imagens terríveis que representam a morte, que simbolizam a morte. Então, dentro, por exemplo, dos símbolos do regime diurno, a gente vai ter as imagens de luz, as imagens de purificação, as imagens de subida, as imagens de corte, as armas cortantes, a figura do herói, a figura do mago, a figura do rei, que aparecem justamente para eliminar, para expurgar essas imagens terríveis. Então, por exemplo, as imagens de queda correspondem, por exemplo, aos símbolos espetaculares, que são símbolos de ascensão. Então, a escada e a asa se tornam símbolos de purificação, por exemplo. As imagens de noite do negrume se relacionam, por exemplo, elas são respondidas pelos símbolos. Aliás, esses símbolos que eu comentei antes são os ascensionais. Os espetaculares são de luz, de luminosidade. Então, o amarelo, o branco, o dourado, claro, a luminosidade, né? O fogo que purifica, né? Que ilumina. E as imagens de animais terríveis, a gente tem, por exemplo, os símbolos diaéreticos, que são símbolos de corte e destruição. Porque os monstros, eles precisam ser destruídos. Então, nesse sentido, por exemplo, as armas cortantes, elas ganham um papel muito importante dentro desse imaginário. A gente pode pensar nisso na perspectiva do herói medieval, né? A gente tem os cavaleiros como os grandes símbolos do heroísmo medieval, né? A espada que corta, que mata. A espada do Arthur, que está relacionado com o corte, que está relacionado com a luz. Tem um momento lá eu acho que é no Thomas Malory, na Morte de Arthur, que o Arthur ele consegue derrotar os inimigos apenas desembainhando a Excalibur, porque ela emite uma luz tão grande que derrota os inimigos. Então, o monstruoso, ele é tudo isso que é um deslocamento e tudo isso que é negativo, tudo isso que causa um mal-estar, mas que é ao mesmo tempo necessário. Entende, Aleph? Não, você falou dessa necessidade da relação do monstro com a morte. Uma outra coisa que você tinha colocado que eu queria pontuar também, que inclusive você pegou a referência da Pamela Gravestock, que ela fala sobre aquela questão dos remédios que dependem de partes fantásticas, né, de animais míticos, e que às vezes dava uma certa esperança de recuperação para uma pessoa que sabia que naturalmente os recursos eram escassos, né? Sim, realmente, né? É muito legal esse texto, né? Que a gente estava até comentando antes de começar a gravação, do chifre de unicórnio, da língua do dragão, né? Que serve para clarear o dente. Que é usado até hoje, né? Quem não tem o chifrinho de unicórnio em casa para clarear o dente? Não, mas eu falo assim, usado no imaginário coletivo, de séries, filmes, ainda é trazido isso hoje, mas que com uma referência histórica, né? Que tem lá atrás já tinha essa crença lá atrás, e ela não era uma coisa lúdica, né? Ela era uma coisa mais como um conforto, né? Sim, é uma espécie de tipo assim, a pessoa ela pode morrer de qualquer doença, né? Porque a gente tem que lembrar que os tratamentos não eram tão, né, eficazes, talvez, como é hoje em dia. Então, assim, se uma pessoa ela pode morrer de uma coisa completamente corriqueira, tem uma receita com chifre de unicórnio, língua de dragão, é uma espécie de esperança mesmo, assim, tipo, já que aqui, nesse plano, a gente não tem uma resposta, talvez o fantástico, o maravilhoso, ele dê essa resposta, né? Uma das funções do maravilhoso, né? A utopia. Ou pelo menos um paralelo, né? Uma esperança ali. Já aproveitando que você comentou do maravilhoso, eu queria perguntar sobre isso, porque é colocado ali, né, essa referência, se eu não me engano, é do Jacques Le Goff, né? Jacques Le Goff, que é o conceito do maravilhoso. Então, o que seria esse maravilhoso? O que o termo maravilhoso, né, maravilhoso cotidiano que você coloca, o que ele representa nesse período?
Então, o maravilhoso, né? O Legoff tem esse livro dele que é incrível, eu tenho ele aqui em casa também, que chama O Maravilhoso e Cotidiano do Ocidente Medieval. Ele diz que ele passa um pouquinho pela conceituação do Todorov, da questão do fantástico, mas que não serve para o medievo, porque o Todorov está preocupado com outras questões mais contemporâneas, né? Mas ele vai falar que a gente tem ali o maravilhoso como uma coleção de objetos e situações que impressionam. Essa ideia de maravilhoso, né, é justamente isso, são esses elementos que eles são espetaculares, que eles são, né, mirabolantes, mas que eles são, ao mesmo tempo, cotidianos, que eles simplesmente estão inseridos na realidade. Eles estão ali, eles não causam qualquer tipo de questionamento, né? Eles apenas estão ali e é isso, né? A gente tem que aceitar, né? Nas histórias, por exemplo, né? E aí ele vai dividir esse maravilhoso, né? O Legoff, ele divide o maravilhoso em 3 tipos de maravilhoso, né? Mirabilis, que seria esse maravilhoso mesmo, né? Essas situações incríveis que comportam também elementos não cristãos. O Mágicos, que está relacionado com a magia, e aí a magia branca, a magia negra, a magia maléfica, né? Magia benéfica. E o Miraculosos, que não necessariamente se diz respeito apenas aos milagres, mas seria esse maravilhoso cristão. Essa terminologia provavelmente ela aparece nos documentos, mas a gente tem dentro dessa grande categoria do maravilhoso cotidiano medieval justamente isso, esses elementos que são mirabolantes, incríveis, e que eles estão inseridos ali, eles fazem parte da realidade. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a própria Bíblia é cheia de elementos maravilhosos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Revelação, né, a gente tem ali várias imagens maravilhosas, os seres híbridos, né, a lançar o dragão dentro do abismo. E não só nisso, né? A gente também tem dentro dos textos historiográficos também, né? Por exemplo, textos em que a gente tem o Arthur enfrentando ali monstros e gigantes, por exemplo. Textos em que aparecem outros tipos de situações maravilhosas e que impressionam, né? Por justamente não... por serem incríveis, mas que elas são daquela realidade. Elas não são necessariamente... Elas causam uma certa impressão, né? Elas impressionam, mas as pessoas não se questionam, elas estão ali. O maravilhoso medieval é justamente isso, justamente tudo isso que é impressionante, mas que é cotidiano também. Então, por exemplo... Integra a cultura, né? Isso, exatamente, né? É um dado, é mais um dado. Digamos assim, é terça-feira, entendeu? Tipo isso. Por exemplo... É terça-feira e tem um gigante do lado de fora da cidade. Por que não, né? São Jorge tá passando aqui, olha aqui um dragão, vou matar, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. E nos bestiários, a gente tem muito disso, né? Eu trabalhei um pouquinho com os bestiários e a gente tem, por exemplo, ali, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, uma entrada para serpentes, a gente tem uma entrada para os dragões. Ao mesmo tempo que a gente tem uma entrada, por exemplo, para os pombos, a gente tem uma entrada para as fênix, por exemplo. Né? Sem contar nas árvores incríveis, por exemplo, né? Que tem dentro dos bestiários. Né? Porque os bestiários, eles têm não só animais, mas eles têm plantas e pedras também, né? Os herbários e os lapidários. Então, assim, tudo tá ali, né? Tudo ganha um espaço, né? Tudo é aceitável, desde que seja dentro de uma perspectiva cristã. E muitas pessoas, né, pensam assim, poxa, a gente tem aqui os textos medievais com essas várias criaturas, esses vários elementos maravilhosos, então significa que os medievais acreditavam nisso e viviam essa vida encantada de contos de fada. Não necessariamente, porque a gente tem também que separar, né, o que está escrito no documento do que a gente tem, né, da vivência cotidiana. Né? Obviamente que isso fazia parte da cultura, né? Da crença, das histórias, né? Principalmente os milagres, nas geografias também, que são outras fontes que são recheadas de elementos maravilhosos e são aceitos por esses medievais, mas em muitos textos medievais, principalmente nas minhas fontes galesas, a gente vê que o maravilhoso ele tem uma função, né? O que mostra que esses escritores, esses recitadores, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Então, por exemplo, a gente tem ali a gente tem uma das fontes que eu trabalho se chama Mabinogi, e as 4 ramas do Mabinogi, que são 4 histórias que se interrelacionam. E na última delas, na 4ª rama, para sintetizar bem, a gente tem ali uma mulher,
que ela é criada de flores, a Bladyaev. E ela é dada em casamento para um guerreiro, o Ulshei. Ela é criada por meio da magia. E no final da história, ela se apaixona por outro cara e trama a morte do marido. Disso, né, como punição, né, o mago que criou essa mulher a transforma numa coruja. E o que é dito é que ela será transformada em um pássaro que os outros pássaros odiarão e que se afastarão e que virarão o rosto para ela quando ela aparecer. Então a gente pode pensar nisso do ponto de vista da magia, e algumas pessoas podem querer ver uma questão céltica e de deuses dentro desse tema, mas a gente pode também ler esse maravilhoso acontecendo aqui simplesmente como uma sociedade misógina, em que a gente tem uma mulher que ela está, né, cometendo uma híbris, né, híbris que significa, né, transpassar de um limite que não se deve passar, né, e lembrando que é uma palavra grega, e lembrando que a palavra híbris origina o hibridismo, o híbrido, né, que é aquilo que cruza fronteiras, e aí ela é uma mulher que ela ultrapassou um limite que ela não deveria, e aí ela é punida por isso. Uma mulher feita de flores que vira uma coruja. Então a gente tem aí uma consciência, né, de uma sociedade que, inclusive pelos documentos legais, a gente entende que, por exemplo, né, as mulheres galesas, elas não necessariamente faziam tanto parte da vida política das cortes, né? A elas eram legados outros espaços que não ali do grande salão e das decisões, por exemplo. Por exemplo, a gente tem ali, num dos textos arturianos, um javali sobrenatural que aparece destruindo todo o reino de Gales, que ele é eliminado depois ao final. A gente pode ver também nessa perspectiva de uma espécie de... E o Arthur, né, ele usa, né, a presença desse monstro para reunir diversas cortes para perseguir esse javali. A gente pode ver que o autor, né, de alguma forma, utilizando esse elemento da caça ao monstro para engrandecer a figura do Arthur, porque o Arthur chega a enfrentar, ele é o único que consegue enfrentar de frente, né? Enfrentar de frente é ótimo, mas bater de frente com essa criatura, né? Justamente para glorificar a imagem do Arthur. Por exemplo, um dos cavaleiros do Arthur, o Kay, tem habilidades mágicas, né? Então, o maravilhoso, ele é um dado que está presente nos textos, é um dado que faz parte dessa cultura e que ele não necessariamente demonstra que esses medievais eram crédulos para tudo, mas que era parte da cosmovisão e que muitas vezes esses elementos, esses mitemas, eles eram postos dentro dessas histórias com algum propósito, né? Com algum propósito. Por exemplo, Aleph, você comentou da gárgula, agorinha, né? A gárgula, ela está colocada de fora da igreja. Ela não pode estar dentro. Ela tem que estar do lado de fora, porque o espaço dela é o lado de fora, porque ela é uma criatura terrível. E ao mesmo tempo ela não deixa de existir. Ela não é extinguida, ela só é marginalizada. Ela só é marginalizada. Ela está ali como uma espécie de sinal, né, de lembrete. Então, e ela é uma criatura maravilhosa, né? Ela é uma criatura monstruosa híbrida, né? Porque ela comporta várias partes de animais, por exemplo, né? Então, o maravilhoso, ele é isso. E a gente pode entender, né, o monstro medieval nessa perspectiva, entendendo que o maravilhoso, nesses elementos, eles vêm de uma longa tradição de leitura e de recitação, né? Tanto que tem um dos autores que eu utilizo, agora eu não lembro se é o Christoph Siegfried ou o Taylor, que fala da cornucópia de monstros assustadores, que é como se a gente tivesse um arcabouço de monstros desde a antiguidade, né, porque esses relatos vêm desde a antiguidade, relatos de dragões principalmente. Os autores se utilizam, né, disso, eles estão ali bebendo dessa fonte, literalmente, né, como se fosse a cornucópia, esse lugar que tem, né, essas frutas, a gente se alimenta delas. Então, os autores fazem isso. Matheus, uma coisa que eu achei bastante interessante que você comentou é de separar um pouquinho essas narrativas do próprio cotidiano, separar e juntar ao mesmo tempo, né? Do próprio cotidiano, mas o contexto no qual as pessoas viviam. Que, por exemplo, é como se daqui a 2, 3 séculos, algum historiador pegasse as nossas histórias do Harry Potter, de bruxinhos prodígios, e pensarem que na nossa sociedade desse tempo atual, as pessoas acreditavam piamente nisso e viviam isso. Eu fiquei pensando muito nesse paralelo.
Então, de separar um pouco, né, as histórias maravilhosas, narrativas maravilhosas desse contexto. E, por outro lado, eu fiquei pensando também que a gente tem um pouco desse maravilhoso até nos dias atuais, nas nossas crenças, nos nossos folclores. Por exemplo, não pode passar embaixo de escada que dá azar, o gato preto dá azar, toda vez que tem que passar em frente a uma igreja faz o sinal da cruz, ou as próprias tradições mesmo cristãs, São Longuinho, que as pessoas falam que se achar tal objeto dá 3 pulinhos. Fiquei pensando Bater na madeira. Bater na madeira para isolar, para que Eu faço isso. Para que nenhum mal aconteça. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso. Nós temos esse maravilhoso um pouco no nosso cotidiano também. Podem não ser monstros, dragões, mas, de certa forma, eu fiquei pensando que há um pouco disso no nosso cotidiano também. Não sei se eu estou completamente certa de fazer esses paralelos, mas eu fiquei pensando um pouquinho nisso durante a sua fala. Sim, eu concordo, né? Eu acho que eu penso o seguinte hoje em dia, né? A fantasia ela é muito importante porque é muito difícil viver no mundo concreto o tempo todo e real, principalmente no nosso tempo, né? Se a gente não tiver ali uma dose do alógico, do sobrenatural ou então do maravilhoso, do incrível, do fantástico, né? Uma pessoa que ela tá somente no plano do concreto e ela não vai para o plano da fantasia em algum momento, até para como uma espécie de utopia, né? Eu acho muito difícil. Eu não consigo viver no plano concreto o tempo todo, né? Eu preciso ali ver meus desenhos, ver meus animes, jogar meus joguinhos. Né? Até o Hilário Franco Júnior, ele tem um livro inteiro, né, sobre as utopias, né? Que esses são esses lugares de escape. É como a gente estava comentando, né? E o Aleph trouxe agorinha, né? Uma realidade em que a pessoa morre de gripe, né? E a gente tem uma receita com língua de dragão. Olha a esperança que isso dá, né? A fantasia ela é uma parte, no meu ponto de vista pessoal, a fantasia ela não é que ela é importante, ela é necessária para a gente viver, sobreviver, né? No nosso caso aqui, século XXI, 2023. E o que é que salvou muitas pessoas na pandemia? Se não foi a fantasia, livros, filmes, músicas. Acho fundamental o que você está falando. Precisa um pouco escapar desse cotidiano. Do meu ponto das artes mesmo, eu afirmo isso porque eu consigo ver muitas vezes, principalmente dessas questões históricas, né, a arte como um reflexo dessa necessidade mesmo. Então, só complementando, né, tudo que vocês já disseram, mas essa manifestação, ela é de alguma forma não somente um conforto, mas um refúgio, é uma cura interna para problemas que a gente não consegue resolver no externo. Então é um meio de contraponto também, né? Já dizia Nietzsche, né? O Apolíneo. Eu não vou não vou entrar na discussão do Nietzsche, mas já dizia Nietzsche, né? A arte, o Apolíneo que vem para salvar a vida. Mas diga, Matheus. Sim, não, eu sigo muito de perto alguns autores que falam muito do imaginário, né? E a imagem não só como a imagem como a gente entende, essa coisa visual, né? A imagem literária também, a metáfora, né? A comparação, enfim. E uma coisa que o Dihan e o próprio Jung falam é que desde sempre a gente tem essas imagens que a gente tem do nosso consciente, inconsciente, das artes de todos os lugares, que elas servem justamente para a gente expulsar para o cosmos todo esse mal-estar. E a gente é uma sociedade hoje muito... O Dihan fala isso no livro dele sobre imaginário. A gente é muito iconoclasta, né? A gente se tornou uma sociedade que preza a palavra. É muito estranho, porque hoje em dia a gente é uma sociedade completamente visual. Mas até hoje a gente preza o documento escrito e a gente não consegue entender o poder da imagem. Como sendo essa forma de simbolizar, né? Simbolizar é terapêutico. E é com isso que eu trabalho na minha pesquisa, inclusive. Bastante interessante, Matheus. Falando em pesquisa, você até citou na sua resposta anterior a fonte das 4 ramas, mas você trabalha com a prosa galesa, certo? Você poderia comentar um pouquinho como é que essa documentação, contexto, datação e quais elementos fantásticos estão presentes nesse seu estudo atual?
No momento, eu estudo o simbolismo do dragão no País de Gales medieval por meio de 3 textos. Um texto galês, que é a Aventura de Heath e Cheveles, que aparece ali a partir do século XIII, mais ou menos, inserida nas traduções galesas de outro texto que eu estudo, que é um texto latino, que é a História dos Reis da Grã-Bretanha, do Geoffrey de Monmouth, esse texto que é do século XII, que tem relação também com outro texto do século IX, mais ou menos, que é a História dos Britões, que é um texto que pode ser de um autor chamado Nênio, mas eu não considero que ele seja o autor, porque a gente não tem muita informação nesse sentido. Então, eu trabalho basicamente com essas 3 fontes. A história dos britões e a história dos reis da Grã-Bretanha, elas têm a mesma premissa, que é contar a história de toda a Grã-Bretanha, desde a fundação, com o Brutus, que é o bisneto do Enéas, lá da Eneida, né? Então, a fundação da Grã-Bretanha tem relação ali com o passado romano, com o passado troiano, até a conquista saxônica, até o último rei britão morrer, né? Ele ser exilado e morrer. Dentro dessas fontes, a gente tem ali na história dos britões, que ela é a menorzinha de todas, assim, das duas, né, das 2 primeiras que eu estou citando aqui agora, a gente tem a primeira menção ao Arthur em um texto latino. Ele aparece assim em um parágrafo. E no texto do Geoffrey, que é o texto do século XII, que é um texto um pouco bem maior do que o texto A História dos Britões, a gente já tem ali o Arthur, né, muito... O Geoffrey, ele inaugura a tradição arturiana para a Europa, digamos assim, porque a partir do texto dele é que esse texto é traduzido, por exemplo, para o francês, e a gente vai ter ali o Roman de Brut, né, na França, né, do Vasse, que vai popularizar o Arthur ali na França, na Península Ibérica, na Itália, até na Alemanha, e também dentro da Gales também, né, porque esse texto também é traduzido para o galês. E aí, dentro desses textos, a gente tem ali um momento em que, né, um dos reis britões, ele estabelece um acordo com os saxões, só que ele é traído, né, esse rei não é um rei muito bom, né, ele é um rei muito ruim, considerado um rei muito ruim, e ele foge, e eles constroem uma torre para se proteger, só que o solo engole essa torre toda vez. E é dito que ele precisa jogar o sangue de um menino que nasceu sem pai no solo do local de construção para conseguir levantar essa torre. E aí esse menino aparece e fala que ele não consegue construir porque debaixo daquele local tem 2 dragões, um vermelho e um branco, que estão lutando. E o vermelho simboliza os nativos, os britões, que estão sendo dominados pelo dragão branco, que representa os estrangeiros, os saxões. E que a vitória, e que por mais que o branco oprima o vermelho vai, né, conseguir vencer e expulsar os saxões, o dragão branco, no caso. E esse menino que aparece contando isso é o Merlin, o famoso Merlin do rei Arthur que a gente conhece. Só que esse Merlin, ele tem 15 anos, ele não é aquele Merlin velhinho e tudo mais, quase um mestre Yoda, né? Não, ele é um Merlin jovem. E ele nem tem contato com Arthur nessas fontes. E aí, isso aparece nessas 2 fontes latinas, na história dos britões e na história dos reis da Grã-Bretanha. Na segunda delas, né, na do Geoffrey, é uma seção que se chama Profecias de Merlin. E assim, tem muito simbolismo animal, muito simbolismo dracônico ali também. E no caso dessa fonte em específico, dessa parte dessa fonte, logo depois o Geoffrey diz que o dragão branco vai conseguir dominar o dragão vermelho, que significa que os estrangeiros vão conseguir conquistar os britões, os britões que depois no final se tornam os galeses. E é muito interessante porque o Geoffrey, ele é um autor de fronteira, ele é um autor que está ali entre a Inglaterra e Gales. Ele tem uma certa simpatia por Gales, mas ele está escrevendo para as cortes normandas, para as cortes angevinas, que são cortes francesas que estão na Inglaterra naquele momento. Ele tem um programa político que é simplesmente formalizar o domínio angevino normando dentro da Inglaterra. Por isso que ele precisa dizer que os britões vão ser eliminados, que os galeses vão ser eliminados, né? E aí, dentro desse conto galês, agora falando do conto galês que eu trabalho, a gente tem ali o rei da Grã-Bretanha, o rei, né, ali, o rei Heath, que durante o reinado dele ele sofre com 3 gormesoid, que seriam pragas, 3 invasões. E a segunda delas é um grito
terrível que acontece toda noite de 1º de maio e que faz com que as águas, os solos se tornem férteis, as mulheres percam seus bebês e as árvores percam suas folhas, enfim, por aí vai. E que esse som é causado pelo grito de um dragão. E esse dragão que grita é um dragão nativo que sofre com a dominação do dragão estrangeiro. E para se livrar desse grito, o rei Fisto, ele precisa enterrar esses dragões no lugar mais seguro que ele encontrar, dentro de um caixão de pedra, dentro de um vaso. E ele enterra. E alguns autores vão comentar que esse conto, ele pode ser realmente uma coisa que já existia em Gales, ou ele pode ter sido composto para explicar o episódio dos dragões enterrados que o Merlin comenta com o rei britão, o Vortigern. Não dá para a gente saber. A gente entende que o conto galês já existem elementos dele em circulação em Gales, ali antes da compilação dele, provavelmente. Mas a gente tem, então, esses 2 dragões. É legal porque até mesmo a bandeira do país de Gales, ela é um dragão, né, vermelho. Sim, e aí algumas pessoas vão justificar que é esse dragão, que simboliza a resistência. Mas, né? Se a gente estipular paralelos, até puxando novamente que você tinha falado sobre o signo, né, o símbolo no medievo, e fazer um paralelo com a alquimia. Porque a alquimia ali, o começo dos estudos, né, de elementos químicos, nos tratados, né, dos alquimistas, eles geralmente vão tratar esses elementos como figuras alegóricas. Então, ali é o leão verde, que é a representação do cobre. Então, o uso dessas simbologias para expressar outra coisa, ela tá meio que geral ali no mundo antigo, né? Total, as coisas, porque é uma coisa que um dos autores que eu trabalho também cita, que eu utilizo como bibliografia, que a gente é o homo symbolicus. O ser humano, ele tá no mundo de símbolos, não tem como a gente desconectar isso da gente, né? A gente faz tatuagem, por exemplo, não são símbolos que representam algo pra gente, não dá pra gente negar isso, né? E é muito interessante você falar da alquimia, Aleph, porque eu li um artigo muito recente que juntava a alquimia com o Arthur, né? Justamente no texto, que numa das fontes que eu trabalho, porque a alquimia é sobre esse processo de transformação, não é, se não me engano? Sim, sim. É o Magnus, o Opus Magnus, que é a grande obra, né? Que é uma ascensão, e tanto na parte material ali, né? Que eles estão buscando ali a descoberta, como transformar outros metais em ouro e tudo mais, e também outros, né, autores vão defender a questão ali do progresso interno, de ser uma jornada interna filosófica, de purificação do ser, né, de passar ali pelos estágios do chumbo até o ouro. Então, a alquimia ela tem essa pegada da transformação mesmo, que você falou. E é muito interessante que essa autora que eu citei, ela vai juntar a alquimia com a narrativa arturiana para mostrar o processo de transformação do próprio Arthur. E que existem simbolismos alquímicos dentro dessa narrativa. Eu não lembro exatamente assim, quais são os simbolismos da alquimia, mas eu acho assim, super interessante. Mas ali dentro, né, o Arthur, por exemplo, ele é Arthur, o pai dele é o Uther Pendragon, e ele é o Arthur Pendragon. Pendragon, que significa cabeça de dragão, né? E o dragão é um símbolo alquímico, né? É a serpente, na verdade, né? Porque o dragão é uma serpente, basicamente, é isso. Então, existe esse processo de transformação do Arthur, não só nessa fonte, mas ao longo da história, das narrativas. E essa autora, ela junta o simbolismo alquímico, né? E eu achei isso super bacana, que eu nunca tinha visto algo assim, né? Então, realmente, pode comentar, se você comentar alguma coisa. Não, eu ia comentar que eu também vi um artigo sobre esse, mas talvez não tão erudito, porque não se tratava da lenda arturiana, mas eu achei um artigo que correlacionava a alquimia com elementos usados por J.K. Rowling na construção do universo de Harry Potter. Então, só porque eu achei legal que você falou do paralelo. Então, dá para traçar ali, né, nessas trajetórias, nesses simbolismos, relações muito estreitas com a alquimia mesmo. Com certeza, a J.K. Rowling usou muito do simbolismo alquímico. O fato ali de ter o Albus Dumbledore, né, com uma figura branca, o Rubio Hagrid com uma figura vermelha, tem a questão ali do branco e do vermelho na alquimia, né, o sangue e o sêmen.
Então tem várias coisas relacionadas a isso. A questão da poção, né, também, das poções, das aulas de poção, né? Tem até se eu não me engano, no primeiro filme, que é a Pedra Filosofal, né? Harry Potter Sim. é a Pedra Filosofal. Então, assim, tem um simbolismo alquímico ali, completamente, né? A J.K. Rowling, ela Não tirou do catalisou... nada, ela tinha uma referência sólida. Sim. Como os autores medievais têm uma referência, eles não criam do nada, né? Eles podem inovar no jeito que eles organizam os elementos, mas eles não tiram do nada, né? Eles reorganizam. Isso que é muito interessante da literatura e da arte, né? Matheus, agora para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, que assim, a gente, enquanto acadêmicos, né, a gente sabe das nossas trajetórias, do que nos chama atenção, do que a gente liga ali na hora de realizar nossa pesquisa. Eu queria saber de você, qual é a relação que você vê dessas narrativas, né, fantásticas, míticas, monstruosas, bestiais. Quais são as relações que você diria para a gente que elas estabelecem com o contexto histórico, do recorte histórico com que você trabalha? Né, as minhas fontes, elas são dali, se eu puder fazer um recorte assim, temporalmente falando, elas vão do século IX, a primeira delas, até o século XIII, mais ou menos. E aí é muito interessante porque se a gente pensar ali em correlação com outras fontes, não necessariamente assim, de que essas fontes citam as outras fontes. Mas a gente vai ver ali, por exemplo, que nos séculos XII e XIII, a gente começa a produzir a literatura bestiária. Né? Então, os bestiários, como os bestiários, começam a ser produzidos em massa na Inglaterra e na França a partir dos séculos XII e XIII. Ali é esse o ápice de produção, né? Os bestiários ingleses em latim e os bestiários franceses em francês. Então, tem ali uma circularidade de elementos bestiais, elementos dos bestiários. Sem contar que o bestiário ele vem de uma outra fonte, que é o Fisiólogos, que é um texto super antigo, entre os séculos 2 e 4, mais ou menos em grego, que foi sendo traduzido, copiado e recopiado ao longo dos séculos, com acréscimos e eliminações, e que foi muito lido, muito divulgado pelas pessoas, quase quanto a Bíblia. Né? Tanto que ele chegou a ser proibido naquele Index Librorum Prohibitorum, né, dos papas, né, que tinham aqueles livros proibidos. Depois ele foi desproibido, digamos assim, ele foi descancelado. E a gente tem em circulação esses elementos, né? Lembrando também que é a partir ali dos séculos 11 e 12 que a gente tem uma maior proliferação dos registros escritos. Então as pessoas começam a registrar, existe um certo interesse antiquário nas narrativas, né, das pessoas interessadas em preservar os livros. Lembrando que livro é uma coisa muito cara, e não é de papel, é de pergaminho, né? O pergaminho que é feito de animal, e tem toda uma preparação para o pergaminho, de retirar a pele, preparar a carne, preparar o couro, fazer a riscadura, a costura, né? As iluminuras, né? Os textos, né? E aí, nesse sentido, os monastérios, né, cristãos, eles eram os grandes repositórios da cultura escrita, porque principalmente o clero era o que tinha esse conhecimento letrado, né? Mesmo que as histórias elas não condizessem com o que o cristianismo pregava, né? Ainda existia um interesse antiquário, então muitas vezes essas histórias eram adaptadas, cristianizadas. Obviamente que não foi assim em todo lugar. Por exemplo, na Irlanda é um pouco diferente, né? Porque lá já havia uma produção escrita anterior, com temas mais, né, não tão cristãos, né? Então a gente vê uma circularidade desses elementos do imaginário, né? Dentro dessas cortes que tinham interesse em preservar disso. E lembrando que os autores medievais, e aqui quando eu falo autor, o autor, ele é aquele que tem autoridade no medievo, né? Então é aquela pessoa que não necessariamente ela é aquela pessoa que ela é respeitada, né? Da ideia de autoridade, não é a pessoa que escreveu como a gente tem hoje em dia. Os autores, eles tinham acesso às bibliotecas, eles tinham acesso aos materiais. Então quando eles criavam, eles mobilizavam esses temas, eles tinham acesso a materiais e textos que eles podiam incluir nas obras deles, né? Então em circularidade, os monstros apareciam, por exemplo. E lembrando do que eu comentei no início, os monstros, eles são temas muito interessantes para quando a gente quer, por exemplo,
né, falar de uma fundação ou trazer uma espécie de elogio a um herói. Então, por exemplo, o Arthur enfrenta um gigante na história dos reis da Grã-Bretanha. É uma batalha, assim, muito impressionante, né? E ele sai ainda mais glorificado dela. Por exemplo, os cavaleiros do Arthur enfrentam criaturas incríveis, criaturas fantásticas, e têm qualidades mágicas, né? Justamente para evidenciar esse aspecto heróico. E, assim, eu parto do ponto de vista um pouco mais arquetípico, eu sei que existem muitas críticas, mas a concepção de arquétipo que eu tenho não necessariamente é aquela concepção clássica, mas a ideia do Jihan, que a gente sempre tem, né, nas culturas humanas, essas imagens que são monstruosas. O dragão, não necessariamente como o dragão, ele é um arquétipo, mas o monstro é um arquétipo, o herói é um arquétipo, né? E o monstro, o herói, ele precisa enfrentar o monstro. Tanto que quando a gente tem um problema, a gente fala que não é esse bicho de 7 cabeças, esse monstro de 7 cabeças, né? Então é bem figurativo ali em alguns contextos do dia a dia. Sim, ou então matar um leão por dia, por exemplo, né? Que é uma referência àquele leão gigante de Hércules, né? Que ele vai enfrentar e tudo mais. Sim, o monstro, ele está presente na nossa cultura, né? Por exemplo, a gente pega narrativas aí muito comuns, muito que a gente consome, né? O próprio Harry Potter é recheado de monstros e criaturas fantásticas, né? O próprio Voldemort, ele transcende a humanidade, ele é um monstro, porque ele é um ser que ele já não tem mais um lugar entre os homens, e ele tá ali entre uma serpente e uma outra criatura, por exemplo. Então, esses seres, essas imagens terríveis, elas estão presentes na nossa vida, na vivência humana. Talvez o medo da finitude e a consciência da morte seja algo que unifique a humanidade. A gente cria imagens para lidar com essas imagens terríveis. E a gente encontra isso nos textos medievais, como a gente encontra isso em outros textos de outros contextos. Se a gente pegar, por exemplo, narrativas da antiguidade, né, a gente vai encontrar isso ali. A gigantomaquia, a titanomaquia, por exemplo, nas narrativas do Hesíodo, nas narrativas do Homero, né, a gente tem nas narrativas, enfim, ali, né, por exemplo, dos ciclopes, dos centauros, né, dos dragões, do próprio Tífon, por exemplo, do Piton. Existe sempre o monstro, ele está ali presente para ser uma espécie de desafio, né? E é muito interessante porque, por exemplo, o Jihan, ele vai falar das armas cortantes e contundentes, ou seja, aquelas armas que cortam e aquelas armas que são elas não são cortantes, tipo assim, a massa, tipo clava, que elas são armas de bater, são contundentes. E o herói, ele é simbolizado pela arma cortante, mas o imaginário ele bifurca para a arma contundente, né? Que não é uma arma necessariamente heróica, mas que é uma arma que não corta ou mata o monstro, mas que doma o monstro. Então é muito interessante porque ele fala que domar o monstro também é uma forma talvez menos heróica, mas é uma forma de você também pacificar essa imagem monstruosa. Então, por exemplo, quando os galeses utilizam a imagem do dragão, que é uma imagem monstruosa, e eles porque nesses textos que eu trabalho, nessas partes, nesses recortes, o dragão, ele não está morto, ele está enterrado. E aí quando o rei Sif, no texto galês, ele enterra o monstro, ali é como se ele estivesse domando, enquanto os dragões estiverem enterrados ali, nenhuma outra praga vai chegar na ilha, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, outras narrativas em que os dragões são domados, eles passam eles se tornam símbolos desses próprios santos ou heróis que domam ou matam essas criaturas, né? Eu tenho um texto do Legoff, eu não lembro, é o texto sobre o São Marcelo de Paris, que ele fala sobre o culto de São Marcelo, que ele é um santo saurótono. Saurótonos são esses santos e heróis que matam dragões. E em algum lugar, ou não sei se é o São Marcelo ou outro santo, né, existe uma doma do monstro. E domar significa pacificar, apaziguar. Você pega um símbolo negativo e transforma no positivo, e você adota esse símbolo. Se a gente pensar do ponto de vista, né, da história galesa, o dragão vermelho foi adotado como símbolo do País de Gales. Algumas pessoas vão justificar que é por conta desse texto, mas assim, a gente não pode afirmar,
né? Porque também existem outros dragões, né? Outras imagens de dragões. Mas olha aí, a imagem do dragão, que é um ser terrível, e o dragão no medievo, que ele em muitos momentos, talvez na maior parte do tempo no medievo, associado ao mal, porque o dragão, ele é o diabo, ele é associado ao diabo e a serpente do Éden lá no livro de Revelação. E a gente tem várias dinastias, casas medievais, reais, que adotam dragão na heráldica, por exemplo. É porque no período ali, principalmente da Europa, né? Não só a Europa, porque na Ásia também, né, existe a crença no dragão, mesmo que com um significado ali bem distinto, mas tem ali já essa figura. Mas, por exemplo, só trazendo, né, uma outra referência, na alquimia tem uma imagem, um desenho, que é do período da Renascença, mais ou menos, que é o Rebis, e ele é uma figura andrógena, da qual ele está sobre um dragão, e eu achei interessante porque essa questão que você falou, de domar o dragão e não de matar o dragão, e ali ele também é utilizado. E o cristianismo, na verdade, ele só alterou, né, essa concepção sobre o dragão, porque no mundo antigo, ali, Grécia Antiga mesmo, já tinha crença no dragão. Foi só a narrativa cristã que alterou, né, essa concepção cultural sobre o dragão se transformar numa coisa negativa, ruim, né? De certa forma, a ideia da negatividade do dragão já existia antes, mas o cristianismo potencializou ela. Porque o dragão não necessariamente era uma coisa muito boa na antiguidade, mas ele é diabolizado no cristianismo, no medievo, porque é por conta dessa relação, né? Porque o dragão, ele é essa força quase que natural, destruidora, né? Porque ele é um monstro, né? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, a Hidra, ou então a história de Andrômeda, né? Que ela é amarrada ali no rochedo e ela é oferecida como sacrifício para o dragão marinho, por exemplo, né? Eu não lembro se quem salva ela é o Teseu ou o Perseu, eu confundo os dois sempre. Mas assim, o dragão, ele realmente ganha esse sentido negativo, principalmente no medievo, por conta da associação. E é muito interessante porque na cultura oriental, né, o dragão, ele é quase que padrão a representação dele, né? Ele é esse dragão cobrinha, com as patinhas, e ele não é um dragão negativo, né? Ele é um dragão positivo. Né? Ele é um vem dragão para dar que traz... sorte, né? Sim, riqueza, boa fortuna. Enquanto o dragão oriental, ele é um dragão que ele compartilha riqueza, o dragão ocidental europeu medieval é o dragão que esconde riqueza, porque o dragão tem nas suas cavernas ouro e virgens, que ele não pode usar, porque ele é um dragão. Né? Então o dragão ele também está relacionado à ideia de ganância no medievo, mas uma ganância negativa. Negativo, até porque ele nem pode usar as virgens ou a riqueza. Não, ele é um dragão, ele vai fazer o quê? Vai comprar o quê? Nada. Vai fazer o quê com a virgem? Também nada. Não tem o que Ele fazer. só repousa ali e aprecia a paisagem. Ele tá... É o tipo o tio Patinhas, que todo aquele dinheiro não gasta. Sabe? É meu. É meu. É meu. Então, o dragão Eu acho que o dragão é uma das figuras mais emblemáticas que a gente tem do medievo, mesmo que o que a gente entende hoje por dragão não seja o que existia na Idade Média, de fato, em relação ao dragão. Mas que ainda é uma dessas figuras que tem essa cornucópia monstruosa. E eu estimulo as pessoas a pesquisarem mais sobre monstros, porque é um tema muito interessante. E a cultura contemporânea retoma muito desses elementos, né? Principalmente no terror, no horror. Né, a gente vai retomar isso, né? Fica aí esse estímulo para os ouvintes. Matheus, eu acho que sua pesquisa é muito interessante, com certeza vai estimular as pessoas a procurarem os seus textos. Entre no academia.edu do Matheus Campos, lá tem outros textos sobre monstros, desses assuntos e outros que ele comentou hoje. E no mais, gostaria de novo de te agradecer pela participação e por ter aceito fazer parte desse bate-papo conosco hoje. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Nath. Obrigado, Aleph, pelo convite. Muito feliz de falar com vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Matheus, eu agradeço também imensamente. Seu texto, como eu já havia dito no começo da entrevista, é uma delícia de ler, muita informação,
e absorvi com muito prazer ali. Então, muito obrigado por trazer para nós essa temática tão interessante. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Até, tchau, tchau, gente. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Nath Belmaia. Músicas utilizadas: Ale and Anecdotes, de Darren Curtis, e An Epic Story, de Max Cole Music. Todas as músicas estão disponíveis em www.free-stock-music.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!